você pudesse viver todas as vidas... E a outra pergunta, vale a pena viver no passado? Bom, pessoal, eu vou dar um resumo sobre o último livro que eu li, que eu já terminei, concluí, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Já faz alguns dias que eu terminei de ler este livro. Agora que eu estou vindo aqui gravar para vocês, contar sobre a minha experiência lendo esse livro, o que eu achei. Bom, em alguns vídeos eu comentei que estava gostando muito da história. A minha opinião ainda continua a mesma. Eu amei esse livro. Ele se tornou um dos meus livros preferidos. Não vou dizer que ele é o meu preferido, porque eu tenho muitos livros para ler ainda ao longo da minha vida. Eu acho assim que cada livro, cada história é uma experiência diferente. Esse livro em específico, ele me trouxe coisas, sentimentos que me inspiraram, sabe? Me inspiraram como pessoa mesmo. Então isso fez eu ficar encantada com essa história. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Nascimento. Criei esse canal para falar sobre histórias, seja em livros, séries, livros, novelas, todo o conteúdo literário. Eu amo arte, amo arte. Para quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por arte. Desde livros, pinturas, desenhos, audiovisual, toda a área criativa, eu sou extremamente apaixonada. Na verdade, eu nem sei qual área artística eu gosto mais. Bom, pessoal, agora vamos direto à história. O livro Biblioteca da Meia-Noite. Vou colocar aqui o nome do autor. Esse livro fala sobre arrependimentos, escolhas e o sentido da vida. A história, ela fala sobre uma mulher de 35 anos, Nora Sete. Eu vou falar com a pronúncia em português mesmo. Então, Nora Sete é uma mulher que se sente insatisfeita com a própria vida que ela está vivendo naquele momento, naquela vida ali atual. Ela acredita muito que tomou decisões erradas ao longo da sua vida. Em um momento de profundo desespero, onde ela já não, entre aspas, não aguenta mais estar naquele mundo, e ela procura... ela toma uma decisão em partir dessa para outra. Ela se encontra em um mistério, um lugar misterioso, e esse lugar é uma biblioteca. E essa biblioteca, ela fica dividida entre a vida e a morte. No momento que Nora chega nesse local, chega nesse lugar, ela fica extremamente confusa, ela não entende o que está acontecendo. Porque, pra ela, aquela vida já não teria mais. Basicamente, assim, ela chegou à conclusão de que ela já tinha partido dessa para melhor. Então, basicamente, nessa biblioteca tem uma estante de livros, claro, porque é uma biblioteca. E cada livro naquela estante representa uma vida diferente. Cada livro tem uma história da própria vida da Nora. Vidas possíveis, aquelas vidas que ela poderia ter vivido. Pode experimentar cada uma dessas vidas e escolher se essa vida é boa, é adequada para ela ou não. Então ela poderia vivenciá-las, conhecê-las e, no caso, tomar a decisão se aquela vida seria boa para ela, se ela seria feliz, realizada do jeito que ela imaginava, ou não. Se ela não se sentisse realizada em nenhuma daquelas vidas, ela poderia retornar à biblioteca e escolher uma nova vida novamente. E cada escolha, cada vida que ela vivenciava levava a um destino completamente novo e diferente. Assim, ela
tinha experiências que ela nem imaginaria que ela iria passar. Então, basicamente, o primeiro livro que ela pega, inclusive esse livro, ele é extremamente pesado, é o livro do arrependimento. Esse livro, ao tocá-lo nele, ao pegar ele, ela mal conseguia ficar com ele na mão. Porque Nora, a personagem, a Nora, ela se sentia tão arrependida das próprias escolhas dela, do que ela tinha feito na vida, que chegava a ser um peso para ela, né? Então, uma das coisas que me fez ficar presa nesse livro, e muitas vezes assim eu até voltava para reler de novo, era sobre a questão do arrependimento, porque como isso me tocou e me chamou a atenção de tal modo, comecei a ficar muito pensativa, sabe? Porque a nossa vida, ela é baseada nos arrependimentos, entendem? A gente tá sempre arrependido com alguma coisa e automaticamente traz aquele sentimento de culpa, aquele sentimento do tipo, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter sido uma pessoa melhor e eu não fui capaz disso. Só que nós temos que entender que nós somos imperfeitos, somos pessoas que erramos o tempo todo. E é através dos erros que vem os acertos. E foi isso que Nora percebeu ao longo dessa experiência entre a vida e a morte na biblioteca. Vou fazer um entre parênteses aqui e explicar mais ou menos por cima o motivo de ser uma biblioteca. Na adolescência da Nora, quando a Nora ainda estava no colégio, estava estudando, ela ainda estava naquele período ali vivendo aquela fase de praticar natação e tudo mais, ela decidiu que ela iria parar com o esporte de natação e queria ficar um pouco mais na dela, mais reservada. Então ela começou a frequentar a biblioteca da escola. E lá tinha uma bibliotecária, e essa bibliotecária meio que fez amizade com ela ali, sabe? Elas se tornaram grandes amigas. Essa mulher mais velha, mais experiente, ficava acompanhando ela, dava conselhos para ela, conversava com ela, e Nora se apegou muito a essa senhora. Quando o pai dela faleceu, foi essa bibliotecária que deu a notícia para ela, para a Nora. Então ela sempre teve essa mulher na sua cabeça, na sua mente, ela tinha ela como um exemplo de vida, digamos assim, seria isso, sabe? O exemplo de vida, tipo, aquela senhora me ajudou tanto, me apoiou no momento que eu mais precisava, ela que deu a notícia de quando meu pai faleceu, então assim, ela tinha aquele carinho por essa bibliotecária. Então, no momento que ela chegou na biblioteca da meia-noite, nessa biblioteca misteriosa, ela se encontra com essa bibliotecária. Quem estava ali na biblioteca da meia-noite, fazendo ela escolher as vidas através daqueles livros, era essa bibliotecária. Porque ela que estava sempre na memória da Nora, sabe? E a gente sempre tem, né, aquela pessoa que a gente se apega mais, né? Eu pelo menos tenho também aquela pessoa que eu falo, nossa, ela me dava conselhos tão bons, sinto falta de conversar com ela. Nora também teve essa inspiração. Enfim, só para contextualizar vocês, para que vocês possam entender o porquê da biblioteca, tá? E ao decorrer da história, cada vida que ela vivia, inclusive uma dessas, eu vou dar um spoilerzinho aqui básico, uma vida que ela teve, em específico, ela conheceu um homem que também era como ela, que vivia várias vidas. E ele acabou revelando isso pra ela em uma dessas vidas. E ela fica, tipo assim, até surpresa, né? Nossa, nunca aconteceu isso. E de repente chega esse homem já revelando assim.
E principalmente identificando que Nora era como ele, que estava vivendo várias vidas como ele. Só que ele não era uma biblioteca, se eu não me engano, ele vivia uma outra realidade lá. Eu achei até interessante, né, porque a memória que ele tinha na cabeça dele era uma outra experiência. A Nora tinha a biblioteca e ele tinha uma outra experiência. Eu achei bem interessante. Ao viver essas possibilidades, a Nora ela começa a entender que não existe uma vida perfeita. Isso daí é um ponto extremamente interessante na história, porque o que acontecia com a Nora? Ela queria uma vida que ela fosse feliz, certo? A vida que ela estava vivendo não estava sendo boa para ela. Para ela estava sendo completamente infeliz e tudo mais, frustrada com ela mesma. E ela queria essa felicidade que ela nunca encontrou, que ela nunca achou. Então, na Biblioteca da Meia-Noite seria uma nova oportunidade para ela encontrar essa felicidade que ela tanto buscava. E ao viver, ao experimentar essas experiências, ter essa oportunidade de conhecer novas vidas, as possíveis vidas que ela teria, ela percebeu que não era bem assim, não era a vida perfeita, não existia essa vida perfeita. Até porque não tem como ter uma vida perfeita se nós não somos perfeitos. Então Nora, ela começou a perceber isso, que teve uma das vidas que ela estava se sentindo bem, ela estava vendo o quanto ela teria sido feliz se aquela vida fosse para ela, que foi outro spoiler, perdoem, que é a vida em que ela se casa com um rapaz, inclusive ele está presente na vida original dela. Ela se casa com ele porque assim, só para contextualizar vocês, na vida dela principal, ela conheceu um rapaz, ela até se interessou por ele, assim, você vê que conforme a gente vai lendo o livro, a história, a gente percebe que ela sentiu um interesse por esse rapaz, só que ele chegou a até convidar ela para tomar um café. Ela teve que recusar o convite porque ela estava em outro relacionamento, então ela não podia se envolver com esse homem naquele momento. Então, em uma dessas vidas, ela se casa com esse rapaz que chamou ela pro café. E ele era um rapaz assim excelente, era um homem, um bom marido. Ela tinha uma filha com ele. A menina era um encanto, uma princesa. Então ela viu assim o quanto ela era aparentemente feliz com aquela família que ela tinha construído naquela vida. Ela tinha feito mestrado, ela estava escrevendo um livro, então assim, ela estava tendo a vida dos sonhos. O curso ainda permanecia o mesmo, ela tinha se formado em filosofia e assim, ela estava vivendo assim uma história muito boa. E o mais engraçado que essa vida fica mais pro final. E o mais engraçado é que ainda assim não era o suficiente para ela. Gente, eu li e fiquei pensando, eu não tô entendendo essa mulher, meu Deus. Não tô entendendo essa mulher. porque ela queria a tal vida perfeita e feliz. Quando ela finalmente encontra, se dá bem, tem uma vida realista, né? Ela simplesmente descobre que não é. Ela fica assim, eu quero estar aqui, só que ao mesmo tempo ela meio que já vai aos poucos voltando para a biblioteca de novo. Então isso significa que lá no fundo dela, bem lá dentro dela, ela não queria estar naquela vida. Ela achava que queria, mas não queria. Olha que coisa. Enfim, Nora também aprendeu que todas as vidas ela ia ganhar e perder. Pessoal, olha, eu acho que esse é um dos pontos que pega todo mundo.
Porque a gente não quer perder nada. A gente não quer perder coisas, a gente não quer perder pessoas, a gente não quer perder nossos animais. A gente não quer perder. A gente não quer. A gente só quer ganhar. Só que na vida não funciona assim. A vida não funciona assim. E ela teve dificuldade de entender isso. Ela teve dificuldade, né? É um ponto que ela teve. Acho que acredito, lendo a história, que foi o ponto que ela mais teve dificuldade de aceitar as perdas. E muitas vezes, para ganhar alguma coisa, para se ter algo, você vai ter que abrir mão de outras coisas. E era o que ela não queria. Mas ela teve que aprender e aceitar isso na vida dela. Nisso, ela aprendeu que muitas vezes idealizamos caminhos que na prática também teriam as suas dificuldades. E o grande tema do livro é: e se você pudesse viver todas as vidas que viveu, vale a pena ficar preso no passado? Pessoal, aqui me pega. Aqui me pega. Porque se a gente pudesse... Deixa aqui nos comentários, pessoal, se você pudesse viver todas as vidas que não viveu, o que você faria? Você iria gostar ou não? Me deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de você que está assistindo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários. E a outra pergunta: vale a pena viver no passado? Vale a pena ficar pensando nas escolhas que fez lá atrás e nos resultados que teve? Porque assim, passado é passado. A gente sabe que não tem como voltar lá atrás. A gente não sabe. E assim, é uma dificuldade que eu percebi ao ler o livro. Porque eu também sou assim. Eu também sou assim, sabe? Eu fico pensando no passado, eu fico voltando lá atrás inúmeras vezes, tentando concluir algo que não tem como concluir mais. Eu fico pensando, voltando, relembrando, e se eu tivesse feito de outra forma, se eu tivesse falado de outro jeito, e se eu tivesse feito de outro jeito, mas passou, o que a gente pode fazer? A única coisa que pode fazer é mudar o hoje, pelo menos tentar mudar o que já foi feito, né? Fazer uma mudança, uma escolha diferente daquela que você já fez, enfim. Nora, ela se encontrou na mesma dificuldade, então ela teve que passar por tudo isso para poder se descobrir novamente. Olha, que coisa! Então, assim, eu não vou falar o final da história, tá? Caso vocês não tenham lido, eu quero que vocês leiam e descubram o final, tá? Até mesmo para não perder a graça. Eu já até falei demais, inclusive. E a outra pergunta é possível encontrar sentido na vida que você tem agora? Sim. A resposta para mim é sim. Eu acho que todo dia a gente tem que encontrar um sentido para alguma coisa. Porque se a gente não achar esse sentido, vai ficar como a personagem, como a Nora, querendo ter vivido outras coisas. Porque a partir do momento que a gente quer viver uma outra história, ou querer ficar lá no passado, revivendo o passado, a gente não vive o hoje. Esse é o ponto, assim, que eu tenho dificuldade. Eu já tive, pretendo não ter daqui pra frente, mas eu ainda me encontro nisso. Eu fico também pensando no passado o tempo todo. Isso é ruim, isso é péssimo. Inclusive, deixa a gente cansado, deixa a gente desanimado. Mentalmente, sabe? A gente fica cansado, não adianta. Porque a gente tá ali pegando todas as nossas energias e gastando com coisas que não vai fazer sentido mais. E isso acontece com muita gente, muita. Não é só sobre mim, é uma galera ali, ó, na mesma situação que a minha,
do que da personagem. Então por isso que esse livro, essa história, ela foi tão importante pra mim, porque eu aprendi tanto lendo esse livro, gente. Vocês não têm ideia do quanto eu aprendi lendo esse livro. Eu precisava ler esse livro para entender muitas coisas, porque quando a gente pega a história de alguém e percebe que essa pessoa também estava passando por algumas situações ali, não são todas as situações, né? Mas alguma coisa ou outra ali que é parecida com a sua vida, você fala, nossa, isso acontece, é mais comum do que a gente imagina. Então esse livro, ele me trouxe, assim, muita inspiração. Eu aprendi muito ao ler. Eu recomendo super, caso você não tenha lido, leiam. Se leram, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês. E se caso algum de vocês tiverem uma opinião diferente da minha, também deixem aqui nos comentários, tá? Vamos conversar, bater um papo bem legal. Quero muito saber da opinião de vocês. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, aproveitado ele de alguma forma. Gostou? Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que passarem por aqui. Ele é um canal novo, tô começando agora, mas estou gostando muito de gravar vídeo aqui, tá bom, pessoal? Às vezes eu demoro um pouquinho para postar por conta das coisas da vida, do dia a dia, mas vou procurar manter esse canal sempre ativo, tá bom? E se você pudesse viver todas as vidas que não viveu, deixe aqui nos comentários. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!